Como é bom estar na presença de Deus. Eu estava lendo um texto ainda há pouco, que eu gostaria de somente ler um pedaço para você. Não é o tema da mensagem de hoje, é só para edificar ainda mais a tua vida. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até mesmo os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus. Que você possa se lembrar dessa palavra que está em Isaías, capítulo 40, quando você estiver cansado e sobrecarregado, porque esse é o fardo que Jesus nos prometeu, um fardo leve, um jugo suave. Ele nos fortalece, Ele fortalece o que está cansado, Ele dá força ao que já não tem vigor. Esse é o nosso Senhor. Hoje, queridos, nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Tenho certeza absoluta que Deus quer falar ao teu coração hoje, que Deus tem grandes coisas para você, para a tua vida. Esse é o nosso Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, retrata um cenário que eu gosto. É um cenário que quando me vem à mente, já vem à mente com cheiro. E você está pensando que eu estou falando de comida, e você está me julgando com isso. Eu não estou falando de alimento. É um cenário que me vem à mente, queridos, com um cheirinho de brisa do mar. É um cenário que me vem à mente com os barquinhos na beira da praia. É um cenário que me vem à mente de maneira agradável. Quem aqui não gostaria de, quem sabe, num dia de sol, está com o pezinho na areia, e ela não está nem muito quente, nem muito fria. Ela não é nem muito grossa e nem muito fina. Tu está com o pezinho naquela areia, na beira-mar, ouvindo Jesus te contar histórias e parábolas que falam a respeito do reino de Deus. Quem não gostaria de estar num lugar desse? É bom demais. Certa vez, Jesus estava ensinando à beira-mar. E aqui o mar é, na verdade, uma grande lagoa, o mar da Galileia. Jesus estava nesse mar grande, mas não um oceano. E ele, por várias vezes, já havia passado naquela localidade, afinal, ele escolheu a região norte de Israel para ser o seu quartel-general, e essa era a paisagem que Jesus via cotidianamente. O marzão, as montanhas, a brisa. Esse era o ambiente que morava Pedro, Tiago, João, André, Mateus, Filipe, Tomé, Judas,
toda essa turma. Eles estavam lá juntos com Jesus e Jesus estava ensinando. Vem comigo no versículo 1 que diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Ele gostava desse ambiente. E reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Jesus, ele usa de um artifício que ele já havia usado anteriormente, o artifício do barco como um refúgio. Afinal, a multidão iria comprimir e dificultar o ensino. Imagina ele ensinando e gente tocando e dele saindo poder, e um Jesus, 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 Jesus. Naquele momento ele queria ensinar. Como um professor ensina seus alunos com carinho, ele queria transmitir conhecimento. Por isso ele vai ao barco, e de cima do barco, ele então transmite ensino ao povo que estava na faixa de areia. Por que Jesus faz isso? Quem surfa, ou quem já foi um grande surfista como eu, só que não, mas já peguei muita onda na vida, hoje em dia eu estou cansado. Sabe que existe o vento maral e o terral? Provavelmente Jesus, nessa circunstância, estava pregando com um vento que vinha do mar para a terra, canalizando a sua voz, amplificando a sua voz. Olha que sabedoria, uma coisa tão simples. Ele vai no barco, o vento ajuda, impulsiona, canaliza a sua voz. Aquela grande multidão não precisava nem de microfone, nem de nada, e ele ensinava a todos naquele lindo cenário, que talvez certamente você gostaria de estar. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos em cenários que nós dizemos que são cenários favoráveis. Nós vivenciamos situações onde o vento é favorável àquilo que nós queremos fazer. Eu não sei quem aqui já pensou em algo e parece que quando pensa as coisas já vão acontecendo e parece que tudo vai fechando de maneira perfeita e você ousa até dizer, parece que Deus está no negócio. Está tudo dando certo. Está tudo contribuindo. E nesse contexto, onde para aquela grande multidão, o ensino estava contribuindo, o clima estava contribuindo, a atmosfera estava contribuindo. Naquele ambiente, Jesus começa a ensinar parábolas. Diz no verso 2, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, vamos ver que parábolas Jesus ensinou. Ouçam, o semeador saiu a semear. Essa foi uma das grandes parábolas contadas por Jesus, que entrou para a história, já virou quadro, já virou filme, a parábola do semeador. Jesus contando essa parábola com muito provavelmente o vento favorável, o clima favorável, a multidão à beira-mar. Jesus estava contando essa parábola, o semeador saiu a semear. E aquele povo todo ouvindo o seu ensino se maravilhava. Era um contexto maravilhoso, onde o mestre queria ensinar os seus discípulos. E ele lhes ensinava por parábolas, e ele não conta só uma. Ele conta mais parábolas, como você pode ver, por exemplo, no verso 21. Ele diz: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser trazido à luz. E ele conclui dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Jesus dizia e terminava: olha, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Ele conta a parábola do semeador. Ele faz uma analogia com aqueles que, como a luz, agora brilham, porque foram atingidos com o poder do Evangelho e não devem se esconder, mas devem estar no local apropriado e visível. Jesus também diz: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele, com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver lhe será dado, e de quem não tiver lhe será tirado. E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Ele conta outra parábola envolvendo também semente, dizendo: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Por que Jesus fala isso? Quando a terra é boa, ele queria dizer. Ele estava ensinando os seus discípulos: olha, quando a terra é boa, quando a terra é fofinha, basta a semente cair. Tu não precisa nem cuidar dela. E ela vai florescer, ela vai germinar. Quando a terra é boa, vai dar certo. E muitas coisas na nossa vida são assim, elas frutificam por si só. E eu não sei se você já acompanhou experiências, por exemplo, como a do feijãozinho plantada no algodão. Parece que não é preciso muita coisa, basta um feijão, um algodão e um pouco de água e aquilo dá certo. Eu não sei se você já plantou alguma coisa na vida e parece que quando a terra é boa, tudo dá certo. Mas também parece que quando o ambiente não é propício, tudo é errado. E Jesus estava ensinando os seus discípulos, falando sobre terra, falando sobre semente. E agora ele fala: olha, a semente do reino de Deus é como no versículo 31 ele diz, é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna a maior das hortaliças. Jesus, ele naquele ambiente favorável e propício, ele fala sobre o reino. E para descrever o que é o reino de Deus, ele conta parábolas, histórias, várias e várias histórias. Mais histórias do que as que estão contidas na Bíblia, porque a própria Bíblia diz que se nesse livro estivesse contida todas as histórias, não haveria páginas para descrevê-las. Mas aquilo que nos é necessário para crer em Deus e ter fé, aqui está. Nós não vamos acrescentar mais nada, mas certamente foi um dia de muitas histórias. Foi um dia de muito ensino, e o ensino girava em torno de terra, semente, reino. Porque Jesus queria dizer aos seus discípulos: olha, se a semente tem caído numa boa terra, ela vai frutificar, ela vai germinar, isso vai para frente. Se o reino de Deus, que é anunciado por mim, encontra no teu coração uma boa terra, ele vai florescer. E Jesus queria que os seus discípulos confiassem no que ele estava dizendo. Ele queria que os seus discípulos acreditassem que, olha, o que ele está anunciando está caindo no meu coração, está queimando aqui dentro. Eu estou sentindo queimar, parece que quando ele fala, palpita algo dentro de mim. Parece que mudança está gerando no meu coração. Então Jesus diz a essas pessoas: olha, fica tranquilo que a obra que eu começo, eu termino. Essa semente, ela vai florescer. Diz no verso 33, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. O clima era favorável.
A multidão estava sedenta. E Jesus estava aproveitando aquela situação para passar informações sobre o reino. Tanta informação quanto o povo era capaz de absorver. Jesus queria falar, ensinar. Como um professor sedento encontra uma turma sedenta. Ele queria ensinar. O clima estava favorável. Talvez você já recebeu o ensino de Deus. Talvez, por vezes, na tua vida, o clima já esteve favorável. Às vezes, numa época da tua vida, onde um ambiente favorável propiciou que Deus, através da pessoa de Jesus e do Espírito, soprasse no teu coração palavra. E você entendesse grandes coisas. Existem momentos na nossa vida onde grandes saltos de entendimento nós temos. Isso vale para entendimento da parte de Deus. Isso vale para entendimento a respeito de coisas humanas. Por exemplo, eu não sei quantos aqui já fizeram um curso universitário que demore mais aí do que 2 anos, 3 anos, algo, pensa 4, 5 anos. É desgastante, é cansativo, você cansa. E não é durante todo o período de curso que a tua cabeça está boa. Às vezes, nesse curso, mãe fica doente, um amigo passa por um problema, você passa por problemas, e parece que, às vezes, durante o curso, nada está acontecendo de errado, e o que é falado você absorve. Porque tu está com a cabeça fresca. Mas existem épocas onde muita coisa é ensinada e você pensa assim, cara, não estou retendo nada, porque eu já estou com a cabeça cheia de coisa. Jesus aqui encontra uma multidão com a cabeça fresquinha, na beira da praia, com o pé na areia. Você já viveu com Deus um momento de pezinho na areia? Você já viveu com o Senhor um momento onde Ele pôde falar com você e você pôde responder, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estou entendendo. Às vezes, até mesmo em casa, já aconteceu, queridos, de eu falar para minha esposa, Marina, por favor, repete. Eu estava te olhando, prestando atenção, e como um bom homem, eu não estava pensando em nada. Eu estou com a cabeça cheia. Eu não estou conseguindo raciocinar. Repete. E já aconteceu dela repetir, eu pedi de novo. Mas existem dias onde está leve a mente. E você absorve o que é falado. O Senhor bate no teu coração e você, entendi, Jesus. Entendi o teu plano para a minha vida, entendi a tua vontade, eu entendi acerca do reino, eu estou até entendendo as parábolas, Senhor, eu estou entendendo, eu estou absorvendo, pode mandar, manda que eu estou bem, fala mais, fala que eu quero te ouvir, eu estou sedento. Mas existe algo ainda além, porque existia no meio daquele povo o que eu chamo de os fominhas, aqueles que queriam ainda mais. Diz no verso 34 que quando Jesus estava a sós com os seus discípulos, ele explicava ainda mais aquilo que ele havia contado por parábola. Ele falava ainda mais. E os fominhas absorviam ainda mais. Eles entendiam ainda mais, compreendiam ainda mais. E tem gente na igreja que é fominha, que vem para o culto, que vem para culto de doutrina, que participa do GC e fala, eu quero mais. Manda para mim, Jesus, manda para mim que aqui eu quero mais. Eu estou esfomeado, eu estou esganado. Eu quero compreender o céu.
Eu quero entender como é que o Senhor quer trazer o céu para a terra. Eu quero entender os teus mistérios. Manda mais. Eu quero entender acerca da minha vida, da salvação. Manda mais. Só que eu queria te contar um detalhe. Todo bom professor, após ter ensinado, ele quer ter certeza que os seus alunos entenderam o ensino. Todo bom professor gosta de ter um feedback. Não é verdade? Aqui, nós vemos Jesus como um bom professor, querendo ter um feedback dos seus alunos. E essa é a pedagogia de Deus. Deus não é um Deus que nos ensina, mas não nos coloca na prática. Não nos permite praticar. Imagina você que já fez autoescola, se fizesse só aulas teóricas. Isso não adianta. É preciso praticar. E para você ir para a prova, porque existe a prova, antes da prova, vem a aprovação, vem a fase de teste. Antes da provinha, antes do sim ou não, antes da carteira de motorista, da carteira da habilitação, vem a baliza, vem o morrinho, que em Pomerode quase nem tem. Antes de você ter a habilitação em mãos, você tem que mostrar que aquilo que era teoria, em você se tornou prática. Mas só é possível aferir isso, medir isso, mediante um teste. Não é verdade? E nós não gostamos, talvez, tanto assim de teste. Quem aqui ama ser testado? Eu adoro ser testado. Como eu gosto de prova na minha vida. O Senhor, Ele não nos tenta ao pecado. Porque em Deus não há maldade, o Senhor é bom. Logo, Deus não te tenta ao pecado, Deus não te empurra para o pecado. O Senhor é bom, e tudo que Deus faz é bom. Se nós pecamos porque o desejo ao pecado habita no nosso coração. E esse desejo nos inflama e nos empurra para o buraco. Nós somos tentados por causa do pecado que habita em nós. A Bíblia chama isso de concupiscência. Você consegue repetir? Repete aí comigo. Concupiscência. Olha só, muito bom. O povo de manhã mandou bem também. Isso aí é uma palavra muito boa para você falar para alguém, cuidado com a sua concupiscência. Tenha mais paciência. Deus, Ele não nos tenta ao pecado, mas Ele nos prova. Jó não foi tentado a pecar, mas foi provado pelo Senhor. Foi testado por Deus. Você nunca foi tentado ao pecado por Deus, mas certamente você já se viu em meio a provas. E acima das provações da nossa vida está o Senhor, com a sua vontade. Jesus havia usado aquele vento favorável para ensinar. Agora Jesus usaria do vento contrário para provar. Diz no verso 35, naquele dia, no mesmo dia que ele havia usado o vento favorável, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, aos fominhas, aqueles que queriam mais da sua presença: quem quer mais, tem que pagar um preço maior. Não é assim?
Se você quer mais financeiramente, você tem que pagar um preço maior. Se você quer ter um casamento melhor, você tem que pagar um preço maior. Se você quer educar bem os seus filhos, você tem que pagar um preço maior. Se você quer ter uma saúde melhor, você tem que pagar um preço maior. Como é que o povo da maromba diz? No pain, no gain. Sem custo, sem dor, sem peso, não tem ganho. Não pagou, não ganha. No pain, no gain. Você não paga, você não ganha. Os fominhas, aqueles que queriam mais e mais e mais e mais de Jesus, que queriam ver céu aberto, que queriam ver a coisa acontecer, eles tinham que pagar mais por isso. E certamente o pagar mais por isso envolvia mais provações. Talvez você na sua vida fica pensando, parece que eu entrei para a igreja, agora dá tudo errado. Não, para de reclamar. O Senhor está provando a sua fé. O tolo não precisa de prova, porque o destino dele é certo. Agora, se você quer amadurecer, se você quer crescer, se você quer melhorar, ser aperfeiçoado no Senhor, você precisa passar por testes. Você precisa passar por provações, porque elas nos fortalecem. Elas nos dão experiências. Parece que agora que eu comecei a jejuar, a coisa ficou pior ainda. Não ficou pior, ficou melhor. Você está sendo provado. Naquele dia, verso 35, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, disse ele quem? Jesus diz aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. A ideia veio de quem? De Jesus. Uma ideia brilhante para um dia brilhante, uma noite brilhante. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. O que isso quer dizer? Os discípulos levaram Jesus agora no barco. Deixando a multidão, eles deixam a multidão na beira da praia, eles entram num barco que não era tão pequenininho para caber Jesus e pelo menos mais 12 homens. Eles entram no barquinho e vão. E diz o texto no verso 36 que outros barcos também o acompanhavam. Isso é um indício de que provavelmente o céu estava bom. Aquela turma toda era tudo peixeiro, gente. Era gente muito parecida com o povo lá de Floripa, de Itajaí, de Florianópolis, de Itajaí. Eles sabiam olhar para a praia e dizer, isso aí vai dar bom, cara, vamos para a praia. Mas eles também sabiam olhar para o mar e dizer, não vou entrar aí não. Aquela turma estava acostumada e vários outros barcos vão junto com Jesus. Só que o que acontece no verso 37? O verso 37 diz, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. O que eu quero te dizer? Aquelas pessoas ouviram muito de Jesus, receberam muito de Jesus, estava tudo favorável, elas queriam mais e mais e mais, e receberam mais. Agora Jesus as prova. Agora o próprio Senhor as arrasta para o mar, onde elas são tentadas, não mais provadas. No mar, a primeira coisa que acontece, elas são separadas, os discípulos são separados dos outros barcos. Um forte vendaval do nada surge. E eu não sei se você na sua vida já experimentou isso com o Senhor. Você está em águas tranquilas e do nada parece que um vendaval surge. Você está bem e do nada parece que o céu se abre. Um vendaval surge. Às vezes é o falecimento de alguém, do nada. Às vezes é um exame, às vezes é a notícia de uma demissão. A nossa vida, ela é cheia de surpresas, para nós, não para Deus. Do nada, um vendaval surgiu.
E do nada as ondas se levantaram, e diz aqui no texto que começaram a se lançar sobre o barco. O se lançar nós podemos traduzir por bater no barco. Imagina as ondas dando contra o barco, batendo no barco. Você já sentiu a vida batendo em você? Talvez nunca, né? Difícil. Aqui, imagina você no mar, à noite. Quem aqui já foi na praia e nadou de noite no mar? Pô, ninguém? Aí, ó. Aí. Gente, é muito louco, cara. É uma sensação muito, muito, muito doida, muito legal. Tá? Não estou aconselhando ninguém, só estou dizendo que é legal. Porque tu não sabe, cara, o que é céu, o que é terra, tu só vê a hora que tem, se está estrelado, a hora que explode, a hora tu só vê espuminha. O resto tu não vê nada. É doideira. Muito legal. Imagina você num ambiente desse, só que não está uma brisa suave, você está num vendaval. E aí já o conselho já entra, não faça isso. Nós temos um vendaval, mas espera aí, o que te separa de morrer? O barco. Você está dentro do barco. Pelo menos eu tenho barco. Não é verdade? Muitas vezes na vida você está levando, e você fala, poxa, parece que de manhã estava tudo bem, agora está tudo mal, mas pelo menos eu tenho barco. Pelo menos eu tenho meu carro. Gente, esses tempos aí, eu estava com o carro, tal, não esse, outro. Aquele carro era muito engraçado, ele dava muito problema, ao ponto de eu começar a já rir, porque não adiantava mais chorar. E eu com o carro, tal, e, cara, vazou a água do radiador, encostei o carro, tal. De boa, né, cara? O que eu pensei? Pelo menos eu tenho o... Levei para a oficina, só que não. Fundi o motor, foi tudo para o pau, já era. Fiz o orçamento do motor, era a FIP do carro. Às vezes, na nossa vida, gente, a gente pensa assim, pelo menos eu tenho o banco. Pelo menos eu tenho meu dinheirinho no banco. Pelo menos eu tenho saúde. Pelo menos eu tenho minha família. Só que o que Jesus fez aqui, e eu digo fez porque, como nós lemos no versículo, Ele é o Criador de céus e terra. Ele é o que tem tudo sob controle. O que Jesus fez aqui, Ele começou a dar com as ondas contra o barco. Você confia na multidão? Deixa eu te tirar da multidão. Vocês estão muito familiarizados com o mar, com tudo? Vão apanhar aqui agora. Vocês ainda têm o barco? Vão ver a água começar a entrar? Mas espera aí, pelo menos dentro desse barco eles tinham Jesus. Tu já andou com Jesus dentro do carro? É uma coisa que você pode, claro, pastor. Eu oro, Jesus está sempre do meu lado. Filho, eu estou falando fisicamente. Imagina tu tá andando de carro com Jesus do lado. O que tu pensa? Cara, é nós, bicho. Ruim não vai dar. Como é que vai dar ruim com Jesus? Não vai. E aí, diz no verso 38 que Jesus estava no barco, na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Aí tu pensa, só pode ser brincadeira. Quando eu preciso de Deus, Ele está dormindo. E o que aconteceu é exatamente isso. Você já viu a sua praia, o seu mar, entrar em tempestade e teu barco começar a afundar, é a hora que tu ora, Senhor, Senhor, e tu, cadê? Existem fases na nossa vida onde a gente experimenta o silêncio de Deus, onde nós não ouvimos a voz de Deus.
onde nós... E não é porque a tempestade não deixa, é porque ele não quer falar mesmo. Existem momentos na nossa vida onde nós não sentimos o arrepiozinho do culto, onde nós não sentimos Deus, e não é que você agora é um crente com defeito. Eu já ouvi essa. Crente que não sente arrepio, não faz barulho, tem defeito. Aí eu fico pensando, eu já fiquei com defeito várias vezes. Porque nem sempre é tudo tão sensitivo, tão emocional. Às vezes você dobra o joelho. Cara, já aconteceu de eu orar, nada. Dobra o joelho, nada. Eu já cheguei a dormir de joelho dobrado, nada. E tu fica, o que está acontecendo? Parece que Deus não quer falar comigo? Não. Ele é obrigado a falar? Deus é obrigado a te responder na hora que você quer? Deus, ele é um pai que é obrigado a ficar mimando o filho velho? Deus é um pai que sabe muito bem nos testar. Jesus estava dormindo, descansando. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Os dramáticos, parece eu. Tudo dramático. A Sofia às vezes tem essa pegada: pai, se eu cair da escada e bater a cabeça? É, sempre assim. Às vezes ela assim: pai, tu pega um copinho de água para mim? Não, filha, vai lá, tem perna, pega lá, bora. E se eu cair, bater a cabeça, tu não vai ficar triste, tu não vai chorar? De me ver assim, toda arrebentada? Cara, ela é artista, ninja. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: olha, tu não te importa que a gente morra, não? Tu não se importa com a gente? Tu já chegou para Deus e falou assim: Deus, tu não te importa comigo, não? Tu não te importa com o meu sofrimento? Tu está brincando comigo? Tu acha que eu sou um boneco? Tu acha que eu sou uma marionete? Tu não te importa com a minha vida? O que está acontecendo? Nós temos que nos lembrar que nesse momento o Senhor estava provando a fé daqueles homens que eram fominhas e que haviam escutado sobre o reino de Deus há poucos minutos, há poucas horas atrás. É a mesma coisa que você ouvir esse sermão, sair daqui, bater o carro, olhar para você e começar: tu não te importa comigo, não? E se eu morrer? Onde é que tu estava? Por que aconteceu isso com a minha família? Aqui, queridos, eles haviam ouvido muito. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Se você quer ser um crente de verdade, não alguém meia boca, saiba que você vai ser muito cobrado, muito testado, muito provado. Porque ferro para ver aço precisa de fogo e pancada. Jesus se levanta, repreende o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança ao som de poucas palavras do Mestre. Só que os discípulos naquele dia ficaram de recuperação. Eu vou dizer, várias e várias vezes na minha vida eu fiquei de recuperação com o Senhor. Várias e várias vezes veio a provação e nem sempre a gente tira 10. Nem sempre a gente passa. Mas eu vou te contar que muitas vezes na escola do Senhor, não é a escola da vida, na escola do Senhor, quando a gente vai passando de prova em prova, nós temos a sensação de que sim, nós vamos mudando de série, nós vamos passando de ano, as provas vão mudando, nós vamos amadurecendo. E nós temos muito mais confiança de encarar os desafios que vêm a seguir. Jesus, então, perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Tu já imaginou Jesus te perguntando isso no meio do mar, com o teu barco afundando?
Por que tu está com medo? É uma pergunta que não faz sentido. É a mesma coisa que você chegar para alguém que recebe um diagnóstico de uma doença ruim e falar, por que tu está com medo? Porque se de fato eles afundassem ali, eles iam morrer. É a mesma coisa que você olhar para alguém que acabou de perder o emprego, por que tu tem medo? Olhem os pardais. Tu já experimentou falar isso para um crente, depois que ele perdeu o emprego? Olha para o lírio do campo, irmão. E tu com o teu emprego. Olha para o pardal. Tu não tem fé, cara? Olha, a chance de tu apanhar é grande. Jesus diz isso para aqueles irmãos, para os 12, reprovando eles e diz, por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé, não? A fé de vocês é só a fé do pezinho na areia? Essa é boa, né? A fé de vocês é só a fé do vento favorável? Essa está fácil. Ou vocês já têm fé para aguentar vento contrário? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. E agora eles ficam com medo também de Jesus. E começam a perguntar uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam já há tanto tempo com o mestre e não tinham percebido que o vento e o mar também lhe eram sujeitos. Muitas vezes na nossa vida a gente começa a setorizar Deus. Eu entendo que Deus já proveu na minha vida, então eu não tenho problemas com a provisão, mas se eu fico doente, eu fico apavorado. Deus tem poder para me prover dinheiro, sustento, comida, mas para me prover saúde, já não sei. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor me salvou. Eu tenho fé para a vida eterna. Mas o cara não tem fé para comer o pão de amanhã. É um contrassenso. Porque se nós temos fé no Senhor, nós confiamos nele, na pessoa dele. Nós confiamos em quem ele é. E ele não é só Deus de vento favorável. Deus é Deus de vento contra também. Porque tanto um quanto o outro provém do Senhor. Tanto um quanto o outro são sujeitos à sua voz. E independente do que aconteça conosco, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. A diferença é, se nós passamos pela prova com o Senhor, nós saímos dela mais fortalecidos e maduros. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. A aflição é para todo mundo, o bom ânimo é para os crentes. A aflição é para todo mundo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Quem tem fé em Jesus para de fato ter bom ânimo na aflição? É quem tem fé. E o que eu tenho visto são crentes de pezinho na areia. O que eu tenho conversado são com crentes de vento favorável. Eu não tenho visto muitos crentes que creem em Jesus, até mesmo quando os ventos começam a levantar as ondas que dão contra o barco. Eu não tenho visto muitos crentes que conseguem ter fé, mesmo em dias difíceis. Que você possa sair dessa mensagem aqui de hoje, do culto, entendendo que o Senhor, Ele é Deus, sobre céu, sobre terra, sobre mar, sobre saúde, sobre dinheiro, sobre família, sobre tudo Ele é Senhor. Que você possa sair daqui tendo a sua fé edificada, crendo que Deus é Deus e que Ele te testa sim. Ele não te tenta, mas te prova. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por essa mensagem, Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos edifica hoje. O Senhor consolida ainda mais a nossa fé, ainda mais o nosso coração em Ti. Nós vemos, Deus, através da Tua palavra, que o Senhor muitas vezes nos conduz a ambientes difíceis. O Senhor não nos conduz só para a bonança, o Senhor também nos conduz à provação.
O Senhor foi Deus que lá no passado pediu para Abraão ir até o Moriá, oferecer e ofertar o seu filho. O Senhor não nos pede só coisas fáceis, o Senhor pede também coisas difíceis. Deus, nós queremos ser crentes maduros, não filhos mimados. Queremos ser crentes, Deus, que entendem o que é fé. Fé para ouvir e receber tudo que podemos do Senhor quando os dias são bons, mas fé também que nos sustenta quando os dias são maus. Obrigado, Deus, pelo teu evangelho que é simples, prático, mas que preenche tanto o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se coloque de pé. Durante essa canção, queria chamar você para vir à frente e